Muito boa tarde. Começa a Revista da Semana, programa semanal na Diana FM, com José Faustino e Silvério Cunha, os habituais comentadores do programa. Ora, o programa de hoje é o de 17 de dezembro de 2021 e vamos já avançar para os principais temas que marcaram a semana. Desde logo, a detenção do ex-banqueiro João Rendeiro. Foi detido no passado fim de semana na África do Sul, onde estava fugido à polícia portuguesa. Entretanto, já foi presente a tribunal várias vezes, durante vários dias, mas só hoje se soube que o pedido de libertação sob fiança foi recusado. Volta a ser analisado no dia 10 de janeiro. Silvério Cunha, começamos por si. Esta detenção, enfim, tem sido o tema da semana, o principal tema da semana. Levou o líder do PSD a dizer que o diretor da PJ, da Polícia Judiciária, quis beneficiar o governo e o PS. Agora que falta pouco mais de um mês para as eleições legislativas antecipadas. Qual é a sua opinião? Ora, boa tarde antes de mais e boa tarde aos nossos ouvintes e aos meus amigos, companheiros de painel. Ora bom, bem, a prisão do João Rendeiro, de João Rendeiro era, digamos assim, portanto, era pelos vistos prevista porque o diretor da Polícia Judiciária disse que a Judiciária andava já a saber de onde ele estava há muito tempo, andavam a vigiá-lo para aqui e para lá e portanto ele foi detido. Eu gostava por acaso de fazer uma referência, claro que sobre os processos não pronuncio, estão a correr uns, ele foi condenado a outro, não transitou em julgado, mas quer dizer, ia ser detido, fugiu antes, acho que foi assim tudo um bocado esquisito, falou-se em Belize, depois afinal de contas parece que nunca foi nada disso. Depois também se disse que ele tinha meios de transmissão muito sofisticados, israelitas, para comunicar com a mulher e por aí fora, não sei se tinha, se não tinha, mas o que é certo é o seguinte, eu não vou pronunciar sobre o processo, porque não o conheço, e acho que aí a Justiça deve seguir o seu rumo natural, ou seja, o Estado português deve pedir a extradição, como é natural, e acontece que o Estado sul-africano apreciará, nos termos da sua lei interna, como é que não é. Houve uma oportunidade que a RTP ofereceu, passa a publicidade, mas tinha que citar isso, tinha que citar o canal, que entrevistou um especialista, um advogado especialista e professor de Direito, curiosamente sul-africano, mas africander, a falar um português perfeitamente, quase sem sotaque, achei curioso, em que ele pôs os prós e os contras e explicou como é que era, como é que não era, como é que tinha havido casos em que tinha sido fácil a extradição, casos em que não tinha sido fácil, havia aliás um ainda que estava a decorrer há 9 anos, veja-se bem, com o alemão, nós já falámos disso aqui aliás, mas eu queria chamar a atenção para duas coisas que me aborreceram um bocadinho, devo dizer. Como digo, João Rendeiro é acusado de vários crimes, estão em curso vários processos, está a ser julgado por eles ainda. Este que, no fundo, de que ele fugiu no imediato, tinha-o condenado a 3 anos e pouco, e, portanto, acontece que, pronto, nisso estamos entendidos, e eu não vou discutir isso, até porque ele tinha a possibilidade de fazer recursos, e, portanto, se foi neste caso, não havia nada a fazer. Portanto, não vou discutir essa questão, porque, enfim, não conheço o processo, portanto, eu vou dizer que ele tem razão, que não tem razão, não é isso que está em causa, foi condenado. Agora, há duas coisas que eu não gostei neste processo, para ser franco, que foi, em primeiro lugar, o Diretor Nacional da Polícia Judiciária apareceu a dar uma entrevista com uma euforia, completamente, um bocado sem pés, eu achei aquilo excessivo. Ele disse assim, mal ele fugiu, disseram, deixa-me agarrar este homem. Bom, acontece que, como se isto fosse uma coisa muito particular e especial, eu devo dizer o seguinte, eu devo dizer que o critério de deixa-me agarrar este homem é o critério que deve servir para toda a gente e, portanto, acontece que ele deve ter esse entusiasmo para todos os casos, sem exceção. Ele, ao fazer isto, estava sem querer a querer dizer que há uns casos a que presta mais atenção e outros não. Claro que eu não acredito nisso. Acho que a diretora da Polícia Judiciária certamente trata todos por igual. Mas é uma conversa de imprensa altamente eufórico, quando na verdade ainda João Rendeiro não tinha sido presidente do Tribunal da África do Sul. Portanto, eu acho tudo assim um bocado prematuro e acho tudo uma coisa que é assim. Os magistrados, os polícias devem expor-se o mínimo possível e devem falar o mínimo possível e devem agir nos termos da lei, ponto final. Outra coisa que eu não gostei foi de ver aquela história do pijama, de apanharem o João Rendeiro e tirarem a fotografia dele, e em pijama, o seu pijama cor-de-rosa, e depois expor isso nos meios de comunicação social. Eu acho que isso é inadmissível, porque é assim, João Rendeiro é arguido, João Rendeiro está detido, João Rendeiro foi condenado, mas atenção, as pessoas não perdem a categoria de cidadãos só porque lhes acontece isto.
Portanto, têm a privação de liberdade, mas os outros direitos, nomeadamente o direito à dignidade e à privacidade, são mantidos, pelo menos nos mínimos. Ora, é evidente que não tem sentido nenhum a polícia invadir no sentido legal, claro, com mandato judicial, mandado, melhor dizendo, judicial, invadir a residência de uma pessoa e depois apanharem em pijama que estava a dormir, eram 7 da manhã, e depois mostrarem a fotografia dele um bocado ainda estremunhado, a ser detido e a ser levado e tal. Eu acho isso muito lamentável, porque acho que se chegou àquele ponto de espetáculo, digamos assim, né, os mídias chegaram a um ponto em que se dá espetáculo e se faz espetáculo com isso. E as pessoas parece que ficam muito contentes porque isso dá-lhes uma espécie de gozo particular. Eu acho que isso tem a ver com crueldade. E eu acho que é bom lembrar o seguinte: eu sou contra a pena de morte e prisão perpétua, precisamente porquê? Porque as penas têm três funções: a retributiva, que é castigar, a preventiva, que é dissuadir, e a terceira, que é a ressocializadora. Ora, acontece que não é com estes espetáculos primários, dá a impressão que é de uma vingança, parece que é o gozo da vingança. Não é com espetáculos desses que a justiça de facto se prestigia, nem na África do Sul. Portanto, isto também, aliás, eu estou-me a dirigir mais à justiça sul-africana, que foi quem terá feito o filme, por telemóvel, claro, mas também depois não acho bem que os meios de comunicação social tenham passado essas figuras. Acho que é tudo excessivo e tudo mais. Não vai tirar nem pôr ao problema da culpabilidade do homem, não vai tirar nem pôr ao problema da causa e ao núcleo da causa que está de direito que está em discussão. Portanto, acho que isto é um abuso, sinceramente é um abuso. Não tenho, eu não tenho especial, nem conheço o João Rendeiro, nem tem nada a ver com ele, e portanto acho que a justiça é para todos. Se ele cometeu crimes, muito bem, condenado, mas há coisas que revelam uma sociedade que está um bocado doente porque quer a vingança e goza com isso, gosta do espetáculo, mesmo que ele seja um espetáculo pouco edificante. E portanto, sou franco, já, não é a primeira vez que isto acontece, diga-se passagem, aquelas cenas também de ir apanhar e algemar um engenheiro de Sócrates, por exemplo, eu nunca gostei dele, sempre critiquei, desde que cheguei aqui em 2009, critiquei sempre o engenheiro de Sócrates, mas a verdade é esta, é que não tem, são coisas que são puramente espetaculares e puramente, portanto, de exibição, é exibicionismo. Portanto, isto queria dizer, portanto, a respeito de João Rendeiro, vamos ver o que é que vai acontecer. Claro, é evidente, e para terminar, porque quando João Rendeiro lhe disse que apenas tinha 2.200 euros, é evidente que o tribunal também não dava para acreditar, não é? Quer dizer, isso é óbvio. Não dava para acreditar e, por conseguinte, se João Rendeiro já tinha fugido uma vez e tinha conseguido fugir com êxito durante algum tempo, claro que tinha que ter mais meios. E, portanto, o tribunal, eu acho que ele, não sei se está a conduzir bem a sua estratégia, ele apostou muito na libertação sob caução, depois tentar, enfim, embromar o sistema, mas a coisa também não é assim tão simples, porque, evidentemente, como aquele professor de Direito sul-africano disse na televisão, uma coisa são casos especiais em que há dúvidas jurídicas muito, muito, muito apertadas. Outra coisa são casos muito análogos ao que as leis do país onde a pessoa se refugiou têm, é o caso da África do Sul. E depois a África do Sul já é um país africano que tem muitas relações a nível internacional com as polícias do mundo. E acontece que tem compromissos, e portanto o Estado sul-africano tem que cumprir os compromissos sob pena de não ficar bem visto. E portanto cumpriu, e está a cumprir. Agora o juiz naturalmente pode achar que no dia 10 pode justificar a libertação condicional, claro, de João Rendeiro, podem pôr-lhe prisão eletrónica, prisão domiciliária, pode acontecer tudo. E se acontecer, é assim, está correto. Agora, naturalmente, também devo dizer que João Rendeiro já pediu a sua transferência porque está numa prisão complicada, aquilo é um país complicado, tem prisões muito, muito perigosas, como acontece na América Latina e em África, infelizmente. É verdade que é uma prisão onde está o antigo presidente Zuma a cumprir pena, mas ele está numa ala especialíssima que está reservada a dignitários do Estado, portanto é totalmente diferente. E João Rendeiro está, como disse aliás o advogado, esse professor de Direito e advogado, ele disse uma coisa, ele disse uma frase que me impressionou porque aplica-se a todos os presos sul-africanos. Ele disse: João Rendeiro não tem interesse em ficar lá na cadeia, por uma razão, porque são cadeias onde há uma única refeição por dia, sem proteínas. E são cadeias que, além disso, têm taxas brutais de violência, de assassinatos, transmissão de sida, e acontece que são taxas onde há mortes quase todos os dias. E João Rendeiro disse no tribunal, não sei se é verdade ou se é mentira, mas disse que já tinha sido ameaçado.
então assim pediu a sua transferência. Mas é evidente que, a não ser que o tratem com alguma especialidade, a não ser que aconteça isso, evidentemente ele corre riscos. Achei bem que o nosso cônsul fosse lá ao tribunal ouvir, não porque tivesse que dar apoio, mas apenas porque deve acompanhar o caso. E, nomeadamente, deve acompanhar o caso de qualquer nacional, portanto, qualquer português, que na África do Sul seja julgado, porque deve-se pôr em cima de tudo também a segurança das pessoas, se for preciso intervir em favor da segurança das pessoas, porque as pessoas são acusadas, mas não são por isso, não têm que ser executadas, não é? E, portanto, é evidente que essa é a questão que está aqui em causa e pronto, é o que me resta dizer de João Rendeiro. Os próximos episódios nós cá estaremos para comentá-los, se for o caso. Muito bem. José Faustino, boa tarde. A sua opinião sobre esta Olá. detenção? Bom, eu Sr. Faustino, peço-lhe desculpa dizer uma coisa. Diga, Eu não quis diga. comentar o caso do Rui Rio, mas não podia deixar de fazer uma referência. Eu acho que aquela coisa do Rui Rio não foi muito feliz. Independentemente, nem sei se é verdade, se é mentira, nem me interessa, eu não queria que seja verdade, mas não foi muito feliz, pronto, mas eu não queria... Mas não porquê? queria, Qual é a infelicidade, professor? Não dizer percebi. que aquilo foi tudo feito de propósito para dar votos a... Não, ele não disse isso, desculpe lá, ele não disse isso. Então o que é que ele disse? Não disse isso. Então Disse pronto, então exatamente, diga. ele disse exatamente aquilo que o senhor professor disse. Disse que foi excessiva a atuação do diretor da Polícia Judiciária. Pronto, então estou de E acordo. a atuação, foi só a isso, está bem. atuação do diretor da Polícia Judiciária favorece objetivamente os objetivos propagandísticos e eleitorais do governo. Sim, Tem sim. razão. Então pronto, então Tem retiro o razão. que disse, retiro o que A disse. comunicação social portuguesa, que não seja ao serviço de quem está, percebe? É que criou essa história. E depois do homem repetir várias vezes, eu não disse isso, eu volto a dizer, de ter dito 10 vezes até a exaustão, continua a dizer o mesmo. É Bom. impressionante. Pronto. Eu digo, eu sinto-me desconfortável neste país, por causa de tudo isto, da prisão do Rendeiro e todo este espetáculo triste. Quer dizer, o Rendeiro pode ser o pior criminoso ao fim da terra. Não deve ser motivo de satisfação e de gáudio para nenhum português estarmos a assistir a tudo isto. E é triste que a polícia e os tribunais, que nem sequer comunicam quando devem comunicar, já se vai vendo, é certo, mas aproveitar tudo sempre no mau sentido. O professor falou na fotografia. Parece, segundo me disseram, que hoje em dia, com os meios que temos técnicos, que é das normas, quando há uma detenção, tirar uma fotografia ao arguido, para o processo, para a defesa do próprio arguido. Porque se o arguido aparecer com os olhos todos negros, a fotografia prova, quando ele foi detido, ele não tinha os olhos negros. Portanto, é para a defesa dele. Não é para divulgar para os jornais. E a divulgação da fotografia, de certeza que não foi feita para a Polícia Sul-Africana. Aliás, a Polícia Judiciária, ok, de direito, neste caso não foi a Polícia Judiciária, certamente fez o seu trabalho, a polícia funciona bem, não tenho nada contra a Polícia Judiciária, era só o que faltava, não tenho razão nenhuma de queixa disso e não tenho nada a criticar. Mas uma coisa é certa, a próprio pedido de captura estava mal feito, vê-se a provar isso. O Ministério Público, eu não quero acreditar que foi a propósito para beneficiar Rendeiro, preencheu mal aquilo que estava mal preenchido. Daí que o Tribunal Sul-Africano agora pediu certidões escritas, traduzidas oficialmente e com o carimbo branco do Tribunal, com o selo branco. Portanto, aquilo estava tudo mal feito. Inclusivamente, a Polícia Sul-Africana, os tribunais, nem sabiam bem se ele já estava condenado ou não. Portanto, isso vê-se agora a provar que o pedido de detenção estava mal feito, ponto. Portanto, não é o que se pretendeu mostrar. E depois, eu logo na primeira intervenção do diretor da Polícia Judiciária, que o Rui Rio tem razão, e eu acrescento mais, ele extravasou as suas competências, a Polícia Judiciária não dá satisfações aos lesados do BPP, nem a ninguém que seja vítima de qualquer criminoso. A Polícia Judiciária tem que investigar e deter o alegado criminoso e o suspeito. Não tem que fazer mais comentário nenhum. Nem paga favor nenhum aos cidadãos, nem dá tranquilidade às famílias. Não. A Polícia Judiciária cumpre a sua missão. E a missão é prender. E há um que diga, e os tribunais é soltar, é dar a liberdade. Portanto, cada um cumpre o seu papel. Um prende e o outro solta. Isso, portanto, não tem que passar daí. O diretor da Judiciária extravasou em muito a sua competência. E depois andou de televisão em televisão, se não estava a fazer propaganda para o Partido Socialista, parecia. Que, aliás, foi nomeado para o Partido Socialista. Foi isso que o Rui Rio disse. Até um cargo de nomeação, logo está sob suspeita. E todos os cidadãos têm tanto direito de suspeitar como os outros têm de suspeitar de nós. Portanto, é igual. Portanto, amor com amor se paga.
Cada um prova do veneno que queria. Agora, este espetáculo da detenção, enviados especiais, e mais daqui o gáudio, a satisfação que é transmitida, parece um espetáculo. Mataram, prenderam o bandido, escorraçado, como disse bem, a prisão, que parece que aquilo é uma coisa degradável a todos os níveis, uma satisfação tremenda. Nota-se na cara de alguns colegas jornalistas alegria na coisa, parece uma festa. É triste. É triste. Primeiro, o nosso regime deixou fugir um indivíduo condenado. Segundo, preenche mal os mandatos de captura. Terceiro, divulga fotografias e coisas que não deve divulgar. Quarto, o diretor da polícia faz propaganda política. E depois anda tudo satisfeito. Isto dá alguma boa imagem da justiça e dos tribunais? A justiça quer-se tranquila, calma e justa. Este homem andava fugido, está condenado, com trânsito em julgado, tem que ser detido, é pedido à extradição, com preferência com os papéis bem preenchidos. E é extraditado, vai ser extraditado com certeza, e virá para Portugal e cumprirá a pena, se assim for. Ponto final, parágrafo. Agora, outro problema diferente, que é outra secção, não tem a ver com a questão policial, detenções e fugas, são os crimes cometidos, e foi condenado, por João Rendeiro. Isso é que mete os alegados do BPP, as indenizações, essas coisas. Isso é outra coisa diferente. Portanto, e o que a mim me preocupa mais, sobretudo, não são os criminosos como o João Rendeiro, também me preocupam. Mas os assaltos à mão armada preocupam muitíssimo mais. E a própria GNR torturar pessoas em Odmira também me preocupa muito. Com todo o respeito que tenho e sei que a maioria dos cidadãos tem pela GNR. Especialmente por isso. Se não fosse esse respeito, não diria isto. Isso é que a mim me preocupa. Preocupa-me que tenho 68 anos e há 40 e tal. No antigo regime eu andava à vontade em Évora. No novo regime, que é o meu regime, eu tenho medo de andar em Évora sozinho. Isso é que me preocupa. Também me preocupa a prisão do Rendeiro. Mas preocupa-me mais ter medo de andar na rua. Tenho eu e tenho o resto das pessoas. Não tem a vergonha de dizer. A criminalidade e a violência é que me preocupam. E, portanto, essa é que é a grande preocupação. E para mim, e acho que para todos os portugueses, ver um concidadão nosso, ainda condenado, como o senhor disse muito bem, a ser tratado desta forma, não. Não é este o meu regime, não é esta a minha forma de ver as coisas. Paga aquilo que tiver que pagar, dentro dos trâmites normais, não é motivo para satisfação nenhuma. Isso é dos filmes, daquilo que nós vemos, que eu gosto muito de ver, na Idade Média, os ricos caíam em desgraça, às vezes até tinham razão, não é? Mas caíam em desgraça. O rei, que era um tirano absoluto, é que o condenava. E o povo, para grande gáudio da população, tiravam tomates, ovos podres ao condenado, até que o enforcavam na praça pública. Já passou muito tempo, já passámos por muitos regimes, e agora, segundo dizem, vivemos em democracia. Se é democracia, este regime não trata assim os cidadãos. Não trata. Trata de outra maneira. E a seguir vamos ter mais do mesmo. É o ponto 2 da ordem de trabalho. Muito bem, vamos manter-nos na justiça, porque Manuel Pinho, ex-ministro da Economia de governos de José Sócrates, foi detido esta semana no âmbito do caso conhecido como Saco Azul. Ora, o advogado Sá Fernandes ficou descontente com a decisão, diz que não mudaram os factos, mas mudou o juiz, passou a ser o juiz Carlos Alexandre. Ora, Manuel Pinho ficou em prisão domiciliária. Silvério Cunha. Pois, uma vez mais... Não. O senhor está enganado. O arguido Manuel Pinho foi-lhe fixada a fiança de 6 milhões de euros e prisão domiciliária até pagar, que segundo todos os juristas que eu ouvi é ilegal. A lei proíbe esse tipo de medida. Isso é o que eu ouvi. Portanto, ele goza de liberdade de confiança, mas ficou preso preventivamente, que é uma coisa contra a lei, segundo todos os especialistas disseram, até pagar a fiança. Exato, porque a lei prevê um prazo para se pagar. Sim, mas não é ficar preso. Não, mas está em prisão domiciliária. Mas é ilegal, é?
Não, Bom, eu só disse que ele estava em prisão Não, não, domiciliária. segundo os vários juristas, não, ele foi condenado a ficar em prisão domiciliária, não, ele foi condenado, Não, é não, medida de coação. a medida de coação é ficar em liberdade mediante o pagamento de uma calção de 6 milhões de euros. que ele não Mas tem. até a Quer dizer, pagar fica em prisão domiciliária. Pronto, E isto então é não, ilegal. não disse nada de errado. Isto é ilegal. Portanto, o doutor Carlos, não, o que disse incorreto foi que a medida de coação Não, eu disse que ele o está em. pagamento da... Não, você disse, Disse, mas não é a medida de coação, porque é ilegal essa medida. eu disse que ele É, tinha ficado se fosse em o prisão Silvério Cunha, domiciliária. Bom, é mas jurista, deve saber isso. Silvério Está em Cunha, prisão ele tem domiciliária. um prazo. Mas é Assim, ilegal. A prisão domiciliária é ilegal, segundo uma data de juristas. A lei é clara, diz que não pode ficar ele preso. tinha exatamente, ele tem um prazo para pagar e tudo isso, e ele depois até deu uma entrevista, salvo erro, em que disse que não tinha dinheiro para pagar e tal. De qualquer modo, Mas não pode estar preso até pagar. exatamente. A lei proíbe isso. Foi Agora, o que proibido por todos os acontece, juristas. exatamente, agora o que acontece Portanto, é o o juiz seguinte, Carlos Alexandre cometeu uma ilegalidade. Ponto. agora, o que acontece Este é é o o ponto. seguinte, o que é que eu acho que está a acontecer? Está a acontecer uma coisa que é um dos perigos da mediatização errada da justiça. É que de facto o que está a acontecer é isto, é que as pessoas também aconteceu o mesmo que com João Rendeiro, já vi nas redes sociais, até já fazem memes com o Manuel Pinho, dizem coisas e gozam imenso com ele. Bom, Manuel Pinho, a única coisa que eu acho que de errado que agora aconteceu foi que é acusado de umas coisas há uns anos e isto ainda estamos a fazer, digamos, a tratar do assunto, portanto a lentidão da justiça de facto é grande. Ponto 1. Ponto 2. De facto, acontece que nós temos ali acho que há ali uma má, há também uma questão que foi colocada já, que é esta. A partir de janeiro, como se sabe, o TIC vai mudar, vai ser todo remodelado, vai precisar de vários juízes, e onde, portanto, se distribuem os processos, não como até agora, em que o juiz Ivo Rosa está todo só com um processo e os outros todos passaram para o juiz Carlos Alexandre. É evidente que tem que haver uma variedade enorme de juízes para que os processos sejam, digamos, sorteados, porque senão sabemos sempre a quem vai calhar, digamos assim, certo tipo de coisas. E sucede que uma das questões que se coloca, não é uma questão de ordem legal, mas é uma questão que, digamos, de ordem, eu diria, paralegal, que é, a questão é esta, que diabo, se em janeiro vai haver um novo sistema, não tinha sentido desde já até atribuir o processo, devia-se ter esperado. Pronto, isto foi uma coisa que já ouvi alguns juristas terem de dizer, que deveria ter havido um tempo de espera, à espera precisamente que houvesse a tal remodelação. E houve até um jurista que disse que lhe parecia que aquilo era intencional, que era para fazer já quanto antes, para ficar entregue a um determinado magistrado. Claro que isto põe um problema que é este. Os magistrados são independentes por estatuto, e como são independentes por estatuto, têm que, evidentemente, ter, digamos assim, um comportamento também de independência, bem entendido. Ora, o que é que sucede? É que estamos perante mais um daqueles casos polémicos em que o juiz Carlos Alexandre, digamos assim, é, digamos, abundante, porque a verdade é esta, nós vemos nos filmes até, e o espírito da lei é esse, um juiz não está ali para concordar com nenhuma das partes em particular a priori, está para apreciar certo tipo de questões e, nos termos da lei, decidir, tomar certas decisões. Acontece que há juízes, por exemplo, o juiz Ivo Rosa, que já teve muitos casos na relação, chumbados, etc., é verdade, mas a mim parece-me que ele tem uma interpretação da lei que é aquela ideia de que a acusação tem que estar muito sólida para poder, digamos, obrigar o juiz a tomar posições, digamos, duras. Com o juiz Carlos Alexandre, o que sucede é um bocado ao contrário. De facto, ele faz, digamos, rapidamente faz seus os argumentos apresentados pela acusação e depois disso imediatamente aplica, digamos, tem posições draconianas, aplica apenas decisões, melhor dizendo, toma decisões draconianas. E isso é sempre suscetível de alguma crítica, porquê? Porque se exige nestes casos ponderação. Existe ponderação, portanto deve-se exigir, digamos, as posições de prisão preventiva, as medidas coativas máximas são exceção e nunca são regra. E o que acontece no nosso país muitas vezes é que elas transformam-se em regra em vez de exceção. Portanto, isso é uma coisa que eu noto muito. Claro, podem sempre dizer-me assim, se não for assim as pessoas escapam porque depois não há meios. Pois, mas que dotem as autoridades de meios, é caso para dizer isso.
Neste caso concreto, Manuel Pinho, claro, agora vamos ver o que é que vai acontecer e também o que é que vai acontecer, o que é que o processo vai demonstrar, mas eu sou contra medidas draconianas quando estamos ainda numa fase inicial e ainda se está à procura de, precisamente, novos factos, de novos argumentos, etc. Até agora o advogado dele queixou-se de uma coisa que é importante, que queixou-se dizendo assim, bom, é que até agora não mudaram nada, até agora, afinal de contas, ele apresentou-se no Ministério Público voluntariamente, para prestar declarações portanto, preventivamente acharam que ele era perigoso para repetir crimes ou para fugir ou algo do género. Claro, eu não estou lá para, não examinei o caso, não posso apreciar todas as implicações, mas às vezes parece-me que estas posições preventivas são posições que deviam ser moderadas, deviam ser escassas, só devem ser radicais quando o caso é muito óbvio. Claro, agora só vendo o que é que lá diz o despacho do juiz para apreciar bem isso, mas há uma coisa de que o juiz Carlos Alexandre não se livra, com razão, sem ela, gostemos ou não, ele não se livra de ter sempre uma apreciação negativa à partida sobre todos os arguidos, quer dizer, a posição dele é negativa à partida. E como é à partida negativa, ele faz sempre suas as posições de quem quer medidas draconianas. O papel de um juiz não é esse, o papel do juiz não é ter à partida posição nenhuma, é ter precisamente posição depois de apreciar os factos e depois de ver tudo. Esse é o problema que aqui se põe. E é o problema que se põe de facto com o TIC ali, porque realmente tem que haver mais juízes, tem que haver essa reforma que vem em janeiro, e eu acho que mais valeria que essas questões fossem entregues, portanto, até para a defesa do próprio magistrado, neste caso, essas questões fossem entregues, digamos assim, a outro juiz, a um terceiro, a um quarto, a um quinto juiz, que mandem para lá 12 juízes para tratar dos processos, porque efetivamente, se não for assim, haverá sempre uma sombra que, curiosamente, se polarizou entre dois juízes, Ivo Rosa e Carlos Alexandre, e essa sombra só pode ser dissipada no dia em que forem muitos os juízes que lá estiverem e houver várias posições e ponderações. Isso vai equilibrar as coisas. E neste momento o TIC tem uma fama de ser parece que uma instância desequilibradora ou desequilibrante. Porquê? Porque parece que um juiz que é todo contra e um juiz que é todo a favor, e parece que não há alternativa, quer dizer, que é uma coisa assim um bocado estranha, porque de facto devia haver uma alternativa, devia haver outra forma de ver as coisas. É um bocado complexo e, portanto, parece-me que devia-se ter mais ponderação, até porque vai haver essa reforma do TIC e, portanto, talvez não fosse mal ter esperado por essa reforma, que se fosse implementado no terreno e houvesse mais juízes para escolher e mais juízes para argumentar. Penso que devia ser assim. A mim parece-me que nestas coisas, como eu tinha vindo a dizer, e eu ando muito preocupado com isto, e acho que a maioria dos cidadãos devem estar também preocupados com esta matéria, porque a política a justiça quer-se justa, quer-se serena, comedida, enfim, e credível, séria, Discreta. discreta, a justiça é uma coisa muito séria. Este espetáculo, todas estas coisas, isto de facto não abona nada em favor da justiça e da tranquilidade da sociedade e tudo mais. Porque, vamos ver, nem Rendeiro era um assaltante de estradas, nem Manuel Pinho era um bandido de diligências ou qualquer outra coisa. E isso não era nada disto, e ainda que fossem, também não queremos o Mascarilhas ou o Zorro ou os justiceiros a fazer justiça por suas próprias mãos. Isso já passou, quer dizer, isso é bonito nos filmes. Estamos no século XXI, numa democracia que se quer liberal, numa democracia com liberdade. Tenho muitas dúvidas sobre se assim é, já disse aqui várias vezes, mas pronto. Para todos os efeitos, ainda é uma democracia. E quer-se que as coisas corram com serenidade. E é evidente que as coisas têm que ser proporcionais. Portanto, e não pode haver interpretações diferentes de um juiz para o outro, etc, etc. O que não pode acontecer é, na minha opinião, uma espécie de uma vingança sem julgamento, sem coisa nenhuma, isso é que não pode haver. Nem mesmo depois do julgamento. Depois do julgamento e da condenação, e todos os recursos e tudo isso, há uma pena a cumprir. Ou fique suspenso ou não, mas é isso que está estipulado. Justo ou injusto, com erros ou sem erros, é isso que está estipulado. Este caminho por onde estamos a seguir é que não pode ser não, não e não. Portanto, não pode. Eu sinto muito, muito, muito desconfortável neste regime.
Não tenho nada, não conheço o Dr. Pinho de forma nenhuma. O que te vejo é que o Dr. Ricardo Sá Fernandes parece-me um advogado bom, que conhece a lei, sobretudo conhece a lei, como outro advogado que apareceu a defender o Luís Filipe Vieira, que também veio agora a terreno, que ficou até indignado de autorização à ordem para falar no assunto, porque estava indignado, de facto, com as atitudes dos tribunais. Isto não pode acontecer. Por mais que os sportinguistas e os outros gostem de ver o outro na moda de baixo, isto não pode ser assim. Isto não é o desporto, não é assim. Por mais que todos os outros partidos gostem de ver um ex-ministro do Partido Socialista na moda de baixo, ou até alguns camaradas seus também gostem, mas não é assim, isto não pode ser assim. E salta à vista que ainda que Manuel Pinho seja um homem, vou dar de barato rico, tem apartamentos em vários sítios, tem propriedades, se calhar não tem liquidez para 7 milhões de euros ele e a mulher. E o problema que diz o Dr. Ricardo Sá Fernandes, que estava muito aborrecido, estava indignado, certamente não por ter perdido em causa, em direito. Não é isso. Eu estava indignado por ver coisas injustas, coisas que não é o que diz a lei, não é o sentido. Ou seja, não houve alteração nenhuma nas acusações que pendiam sobre Manuel Pinho e a mulher. Nada, tudo igual. E então fixa-se uma calção, há detenções para prestar declarações, uma coisa sem jeito absolutamente nenhum. E fixa-se uma calção de 6 milhões a ele e 1 milhão à mulher. Isto é um exagero total, qualquer pessoa percebe que isto é um exagero. Eu não acredito que ele tenha 6 milhões de líquidos para fazer isso. Ele já mas disse tem que não. Não tem, pois, mas tem as casas e tal, não sei o que, diz a população. Mas tenha lá o que tiver. Então, faz uma tenha lá o que tiver. O que mudou aqui foi uma oportunidade que o Ministério Público viu, eu tenho ouvido falar, houve uma mudança de juiz para o Dr. Carlos Alexandre, que é um juiz justiceiro, me parece, e aprovou e pediu a prisão preventiva, pediu tudo o que tinha a pedir, porque o problema aqui é perigo de fuga. Mais, ninguém pode ser influenciado pelo caso render em outro qualquer caso. Portanto, o problema de alguém ter fugido, e suponho eu que há muita gente a fugir, não muitos como às dezenas, mas alguns fogem, só que são fugitivos que a gente não conhece. O facto de alguém fugir não faz dos outros fugirios, não faz dos outros fujões. Portanto, o doutor Manuel Pinho, pelo facto de um banqueiro, nem político era, não conheço de lado nenhum, suponho eu, ter fugido, não quer dizer que ele fuja. E, portanto, isto tudo que aqui está é uma coisa exagerada, que, mais uma vez digo, não abona nada a favor do regime, nem da justiça, nem de coisa nenhuma. Isto é completamente degradante. E mais, há uma coisa que me incomoda muito. Já disse que me incomoda o crime violento e tudo isso. Fazem sempre um grande esforço. O Ministério da Administração Interna tem sempre umas estatísticas em que está a baixar. Mas não é isso que nós cá na rua sentimos, com toda a franqueza. Mas o que a mim preocupa, me deixa-me triste, porque aquele regime em que eu sempre acreditei, que não é bem o meu, isto vivemos não é bem aquilo que eu idealizei, mas para todos os efeitos é uma democracia. Este espetáculo, um ex-banqueiro, depois foi outro ex-banqueiro também, e agora é este, um ex-ministro, um ex-primeiro-ministro, isto é muito triste. Isto não, nem, em circunstância alguma, isto deve ser motivo de alegria para qualquer cidadão, mesmo que tudo estivesse correto. Isto é um caso de profunda tristeza que nos deve levar a uma profunda reflexão sobre tudo, sobre o regime. Mas ninguém para pensar. Só o facto das pessoas serem acusadas e algumas condenadas, isto já dá para pensar. Depois este espetáculo, toda esta coboiada, se me permitem, ainda dá para pensar mais. Mas ninguém pensa em mudar isto. Ninguém tem umas propostas, parece que tem. Por exemplo, a SEDES, faço aqui uma declaração de interesse, sou sócio dessa associação, não tive participação nenhuma nos documentos produzidos, mas produziu excelentes documentos, excelentes propostas da justiça, do sistema educativo, da saúde, do sistema eleitoral, etc, etc. A comunicação social nem lhe ligou. Foram lá para perguntar à margem ao presidente como é que estava a ferra dos patos e ao primeiro-ministro para perguntar como é que era o voo da abelha. Quer dizer, isto não é nada. Eu acho que devíamos todos parar para pensar. Eu sinto-me mal como cidadão ver tudo isto.
esta coboiada da parte da justiça e da polícia e com respeito pelos tribunais que ainda têm e pela polícia, atenção. Mas a coboiada é que eu não suporto. E ver pessoas que deviam ser respeitadas, deviam ser consideradas, em que deviam ser credíveis, a serem suspeitas de tudo isto e alguns a serem condenados. Isto é muito, 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 muito preocupante. Isto é que é preocupante. É que é lá saber do problema do LGBT e do problema do não sei quê, e ele ou ela, e os portugueses e as portuguesas, e essas porcarias com que andamos, que têm a sua importância, mas têm a escala que têm. Isto é que é importante. Isto é a essência do regime. Um regime sem justiça, sem ponderação, sem equilíbrio, sem respeito dos cidadãos, não é democracia. É um passo em frente, é um caminho muito próximo do totalitarismo. Isso a mim toca-me e indigna-me muito e deixa-me muito triste. Vamos lá então. E eu acho que as pessoas que ainda pensam, têm algum bom senso neste país, que devem estar muito tristes com isto. Isto a mim não me dá alegria nenhuma. Muito bem, ficou... todos os dias, agora é o mala-pata, é a pata-mala, todos os dias há um caso. Bom. Muito bem. Há ficou clara a sua opinião, José Faustino. Não, temos que pensar uma coisa. Será que estamos perante um país com 9 milhões de criminosos ou suspeitos disso? Temos que começar a pensar nisto. Eu acho que isto é muito preocupante, com toda a franqueza. Muito bem. Agora sim, vamos avançar. Olhamos para a pandemia da Covid-19 e para a variante Omicron. Foi hoje dito pela Ministra que esta variante pode representar 80% dos novos casos no país no final deste ano e que a eficácia das vacinas é aparentemente menor. Silvério Cunha, são dados preocupantes para os próximos tempos? Eu não sei, bem, acho que é preocupante, é sempre preocupante, porque de facto estamos perante um caso sobre o qual, enfim, quando há estas novas variantes têm que ser estudadas e, portanto, isso exige sempre tempo. Uma coisa que a princípio ouvi, deixou-me sossegado, foi que era uma variante mais, digamos assim, contagiosa, mas mais benigna, menos perigosa. Portanto, teoricamente, as vacinas deviam dar conta dela. Agora vem dizer que, afinal de contas, as vacinas nem todas darão o mesmo efeito, etc. E, portanto, claro, tem que haver mais estudos aprofundados sobre isso, porque nós estamos perante de opiniões radicalmente diferentes e é evidente que é natural que a Omicron venha a ser a mais contagiosa, porque está a acontecer isso nos outros países, não é? Neste momento no Reino Unido a Omicron é de facto já, digamos, a circula mais e está a provocar de facto um grande problema e as pessoas estão-se a vacinar outra vez em massa. Portanto, nós temos, até aparecerem vacinas mais potentes, nós temos que também adotar muitos cuidados, porque no imediato tem que ser assim. E, portanto, eu penso que algumas medidas restritivas, incluindo, fala-se numa que é de andar outra vez na rua com máscara, acontece que, e hoje vejo de facto mais gente nas ruas com máscara agora, eu acho que essa questão é uma questão que, de facto, no imediato se vai colocar, até porque vem, digamos, o Natal e o Ano Novo, e, evidentemente, que eu penso que, digamos, esta variante pode apresentar novos problemas, ser desafiante face ao que existe. Estou convencido que as vacinas que vierem serão mais eficientes, já tomarão em conta tudo isto, mas até lá nós vamos esperar mais uns 6, 7, 8 meses à vontade, no mínimo, ou 10 meses talvez. Portanto, eu julgo que agora impõe-se muito cuidado, mais cuidado que nunca. Além do mais, sabemos que o vírus claramente tornou-se uma coisa óbvia, o vírus está a circular livremente na comunidade, neste momento tem muito sentido falar-se em surtos, há surtos, claro, mas não tem sentido falar-se, digamos assim, em surtos muito específicos por uma razão, porque de facto o vírus está a circular livremente na comunidade, isso é sinal disso já. Portanto, tem que haver medidas restritivas, naturalmente, prudentes, que não abafem as pessoas também, mas eu acho que, de facto, até novas notícias que nos venham dizer que a Omicron digamos, pode ser tratada de uma outra forma, ou com mais uma dose, uma quádrupla dose, ou coisa do género, acho que se não for assim, temos que saber o que é que se passa e temos que ter mais cuidados. Até lá é cuidados, muitos cuidados e muito distanciamento. Eu penso que continua a haver a necessidade de muita máscara, a necessidade de distanciamento social, com medidas preventivas, e acontece que agora os cientistas têm que estudar melhor a variante e chegar a uma conclusão. A única coisa que termino dizendo, que a única coisa que mete um bocado de impressão nestes casos, mas eu compreendo, quer dizer, quando digo mete impressão no sentido de ficar impressionado, não é nem bem nem mal,
É que de facto é curioso, a princípio quando apareceu dizia-se, não, ela é mais benigna, mas é mais contagiosa, o que não é incompatível. Agora já se diz que ela é muito contagiosa, mas que afinal as vacinas não servem, quer dizer que ela é mais maligna. Bom, temos que chegar a um ponto, temos que chegar a uma conclusão, o que eu espero é que os cientistas cheguem rapidamente a uma conclusão e, portanto, até vir algo que faça frente ao Omicron, se for caso disso, bem entendido, temos que ter pela frente muito cuidado, porque de facto, digamos, é uma época muito má para esse efeito. A única coisa boa que tem havido com o uso de máscara é a diminuição dos casos de gripe, mas a verdade é que, quanto à pandemia, nós estamos neste momento, digamos, com uma certa ignorância, outra vez, em cima, digamos assim, do fenómeno concreto. De modo que espero que as pessoas tenham sensatez, prudência, muita calma, e os cientistas trabalhem no sentido de realmente arranjar uma solução, se for caso disso, uma solução que resolva ou ajude a resolver o problema desta nova variante. Muito bem, José Faustino, qual é a sua opinião? Como é que olha para estes novos dados? Olha, a minha opinião é aquela que sempre foi. Sempre aqui tenho defendido aquilo que sabem e que ouviram e que os nossos ouvintes ouviram. Infelizmente, mais uma vez, tenho razão, não é? Portanto, em primeiro lugar, não houve nenhum dia da libertação, não houve nada disso, isso foi tudo mentira, foi propaganda política. E agora aquilo que a ministra, com o devido respeito, diz, pouco me interessa, quer dizer, interessa-me de facto aquilo que dizem os especialistas, e eu continuo com a minha teimosia. Como nós não somos crianças, eu gostava muito de saber qual é a capacidade de internamento do Hospital de Évora e dos outros hospitais para poder organizar a minha vida. E todos poderíamos. Eu acho que a mensagem que devia passar era dizer assim, e isto ainda não está resolvido, vamos abrir e fechar em função das circunstâncias. Uma delas é como é que evolui a pandemia e a nossa capacidade de tratar do problema. Portanto, se a gente tem o hospital folgado para esta e para outras doenças, andamos um bocado mais à vontade. Se temos mais apertado, temos que meter a máscara e sair menos de casa e andar com mais cuidado. Somos adultos. Agora, dizer o contrário, desmantelar coisas, fechar coisas, vê o dia da libertação, vamos embora, isso é que é mau. Não nos esqueçamos que houve tanta festa em Lisboa que até morreram pessoas. Portanto, é preciso lembrar-nos disto. Agora, desde o primeiro dia, desde a primeira entrevista, que eu peço desculpa agora no nome do professor da Universidade de Évora, que teve a amabilidade de falar aqui Sinogas. Connosco, o professor Sinogas, desde essa altura, para mim ficou claro, e penso para toda a gente, depois daquela entrevista, como é que funciona. Se calhar era oportuno ouvi-lo novamente, não é? Era, mas ele vem dizer outra vez o mesmo. Portanto, ele foi tão claro, logo no princípio, que a explicação ficou dada para 2 ou 3 anos. Honra lhe seja feita. Que é um professor daqui da nossa zona, professor da nossa universidade, e que explicou muito bem. E que uma das coisas que se percebeu foi que o vírus tem tendência para, é mutante, vai-se mudando, e portanto ele vai criando sempre, cumpre aquilo que diz a Bíblia, crescei e multiplicai-vos. Portanto, o objetivo dele é multiplicar-se e arranja maneiras de multiplicar. Pronto. E o nosso objetivo humano é acabar com ele. Pronto, este é o ponto. Agora, como é que se pode fazer isto? Através de vacinas, para termos um recorde extraordinário, até com novas tecnologias e tudo, as vacinas apareceram. Mas ainda não se acabou com o vírus, é evidente. A mutação continua, ele vai continuando. Estão para aparecer medicamentos, estão para aparecer vacinas de outra geração. Eu continuo com a minha previsão otimista. Eu acho que daqui por esta altura, nós estamos livres do vírus. Nem sequer vai ser como o da gripe. Ele vai andar por aí, mas se calhar com menos. Aliás, a gripe vai-se mutando, lá está, também são mutações. Mas ele anda por aí com menos importância até talvez do da gripe, porque eu estou convencido que a ciência vai acabar com ele. E estou otimista a esse ponto. Mas não sou otimista nem oportunista para dizer outra coisa. Agora, e não acabou, não há dia da libertação nenhuma, nem vivemos no novo normal, nem novo nem velho. Não há normal nenhum. É uma situação da normalidade. Eu nunca deixei de usar a máscara na rua. Claro, estou sozinho, sem ninguém ao pé de mim, tiro a máscara, mas ando sempre com ela na mão. Vejo alguém aproximar-se, mete a máscara na cara. É isto que tem que ser feito. Mas o que é que custa ver esta informação clara, objetiva, direta, para orientar os cidadãos? Por exemplo, a questão há uma confusão tremenda, que eu agora não vou perder tempo com isso, mas com a questão da testagem, a própria vacinação,
Tudo isso, se houver uma boa comunicação da Direção-Geral de Saúde, nem vale a pena falar. Um caminho, por exemplo, que eu veja alguma possibilidade, e já começo a ver algumas melhorias, confesso. A nível de proximidade, a nível regional, já vejo algumas tentativas de comunicar melhor. Claro, as pessoas devem estar condicionadas pelo centralismo, mas o que é verdade é que a comunicação é fundamental. No fundo, aquilo que o professor Silvério Cunha aqui tem dito sempre é o melhor conselho, ninguém melhor do que ele dá bons conselhos. É uma pessoa prudente, não é? O senhor tem dito aqui sempre, bom, a gente não sabe, é dúvida, vamos ter cuidado, vamos ter... É isto, é isto. Eu, de outra maneira, tenho tentado dizer o mesmo, sou um bocadinho até mais otimista, mas não sou do ponto de andarmos todos o dia da libertação e não sei o que, isso não existe. E não se pode desmantelar nada, não se devia ter desmantelado nada. Felizmente a Câmara manteve o centro de vacinação, o hospital, espero que tenha mantido tudo, mas é importante que as pessoas saibam tudo e que estejam cientes deste problema. Este é que é o ponto. Porque agora é o Omicron, mas depois vem o outro, é o O, o M, não sei como é que se diz, o M em coisa, depois vem outra e tal. Até que se acabe com o bicho. Na altura em que se acabe com o bicho, que eu acho que está para breve, pronto, a gente descansamos, mas até lá temos de estar todos de prevenção. Temos de estar de prevenção. E o problema continua a ser o mesmo. Uma coisa é a realidade da vida, da ciência, da natureza. Outra coisa é a vontade política. Elas nem sempre são coincidentes, e até a nossa vontade pessoal. Todos gostávamos de ter um Natal alegre, sem problemas, com a família, tudo à vontade. Mas infelizmente não podemos ter. E era previsível que não íamos ter. Querem mais uma de bruxaria? Eu também faço. Volto a dizer, apesar da minha previsão otimista que dentro do ano o vírus leva uma grande coça e praticamente estamos livres dele, há de aparecer outro parecido ou pior com o Omicron, outra variante. É uma previsão também. Isto é assim. O professor Sinoga explicou isso Sérgio, há 2 anos praticamente. Mas é uma boa sugestão, há de cá voltar agora no próximo ano para uma entrevista para voltar a explicar e a melhorar com certeza essa explicação, porque isso parece claro para toda a gente. Portanto, não há aqui novidade nenhuma. Acautelem-se. Agora, também há risco. Pois não vão ao restaurante? Vão, mas vão com cuidado, vão com cautela. Não deixem de desinfetar as mãos, não deixem de ter as máscaras, não deixem de se afastar das pessoas que puderem, etc. Pronto, é isto. Muito bem, vamos olhar para o próximo tema. O vice-almirante Gouveia Melo admitiu esta semana uma candidatura a Belém, ou melhor, não afastou por completo essa possibilidade. Ele que foi esta semana também escolhido pela imprensa estrangeira como a personalidade do ano. Silvério Cunha. E não só. Acontece que a Universidade Nova de Lisboa decidiu atribuir-lhe hoje um doutoramento honoris causa, o que é uma coisa que habitualmente não se faz, só se faz a pessoas após uns anos, enfim, de trabalho e que merecem esses anos de trabalho. Aqui pode dizer-se que houve uma aceleração do tempo e uma universidade resolve dar um doutoramento honoris causa a uma pessoa que liderou um processo de vacinação durante, digamos assim, menos de um ano. Claro que o que é que há de especial aqui? De especial aqui não há nada, ou seja, o vice-almirante, como qualquer cidadão com 35 anos ou mais, pode ser candidato a Presidente da República e pode declarar-se candidato. Também não há nada de especial em ele dizer que nunca digas nunca, na vida tudo pode acontecer. Até agora, nada de especial. O que é que eu noto de apenas diferença? Primeiro, é que a população começou, houve sempre nas redes sociais uma ideia de que ele daria um bom Presidente da República, depois do atual, e acontece que ele, no princípio, tinha um discurso diferente. Portanto, o que houve foi uma modificação ligeira no seu discurso. Ele começou por negar sempre essa possibilidade, dizer que não, nem pensar, que isso não era com ele, que não podia ser, ele nunca faria nada disso, por aí fora. E acontece que agora sucede uma coisa algo curiosa, é que, efetivamente, ele moderou a sua posição e veio dizer que, afinal de contas, até pode, como é seu direito, aliás, e, portanto, até pode. Houve aqui uma pequena nuance, a meu ver, é uma nuance no discurso. Pode não ser intencional, pode ser intencional, não sei, mas que é verdade que neste momento ele goza de um grande apoio
público e de uma boa impressão na opinião pública, goza. Mas é bom também lembrar que o nosso regime tem um sistema semipresidencialista mitigado e não tem um sistema, digamos, parlamentar puro, em que o presidente deve ser, como na Alemanha muitas vezes já foi, na Alemanha já foi presidente, tem sido às vezes pessoas eminentes, até cientistas e tudo isso, e acontece que são pessoas protocolares. Acontece que em Portugal não são. Portanto, em Portugal convém que seja uma pessoa que, além de inteligente e de bom senso, tenha uma cultura política forte e saiba muito bem aquilo que quer fazer. Eu, para ser franco, aí vou dizer uma coisa que eu não tenho nada contra o vice-almirante, pelo contrário, achei que ele fez um serviço magnífico, gostei de muitas entrevistas dele, mas a verdade é esta, eu não sei o que é que pensa politicamente o vice-almirante, por exemplo, não sei o que é que ele pensa, não sei o que é que ele pensa sobre o mundo e a vida em geral, não sei o que é que ele pensa, a não ser, enfim, daquele é um marinheiro, eu tenho uma certa memória até familiar disso, porque um dos meus avós, o meu avô paterno foi oficial da Marinha de Guerra também como ele, e portanto também esteve, digamos, em condições a Marinha eu sei como é que é, porque tenho uma grande memória histórica, digamos, familiar disso, como é que é, tem muitas coisas, aliás, que herdei do meu avô e tudo isso, e portanto sei como é que é essas coisas, mas a verdade é esta, é que as pessoas têm, além disso, opiniões políticas, têm opiniões económicas, têm opiniões sobre isto, sobre aquilo, sobre aquilo outro. Eu, sinceramente, do vice-almirante não sei nada. O que não desdoura em nada, a sua inteligência, que deve ser, aliás, muito elevada, eu acho que deve ser um homem muito inteligente, um homem muito bem preparado, é um submarinista, o que também, aliás, a mim me diz qualquer coisa do ponto de vista familiar, é um submarinista, portanto, um homem tempra, um homem com grandes capacidades de reação às coisas, e, portanto, isso só são elogios. Mas a verdade é que ser presidente é mais do que isso, exige mais do que isso. E, portanto, eu acho que é um bocado prematuro estarmos a pensar, digamos, nele como candidato. Agora, o que eu acho curioso apenas é que ele mudou levemente a nuance do discurso dele, de um não absoluto, passou para um eventual talvez, quer dizer, um eventual talvez é um talvez ao quadrado, digamos assim, e portanto acontece que pôs essa questão assim, achei que houvesse a mudança e pronto, e acho que a opinião pública neste momento é muito permeável a uma coisa dessas, se ele se candidatasse era capaz de ser entendido pela opinião pública como um excelente candidato, ainda por cima suprapartidário, mas isso também tem outros inconvenientes, um candidato suprapartidário tem que ter em vista certos objetivos muito claros, também do ponto de vista político e na forma como se relaciona com os partidos políticos. Portanto, nada é fácil neste mundo da política, senão era tudo a correr, e por conseguinte acho curiosa esta situação, e é uma situação que eu acho que é de seguir, deve continuar a seguir. A não ser, eu só queria dizer uma coisa, a não ser que ele seja chamado outra vez para uma vacinação em massa por causa do Omicron. Isto é uma coisa sem importância, quase não é uma não notícia, mas no entanto é complicado porque há muita coisa para dizer. Desde logo, por ficarmos entendidos, eu tenho consideração por o almirante, o vice-almirante Gouveia Cunha, né? Gouveia Melo. Gouveia Melo, e portanto cumpriu a sua missão e tenho boa impressão dele. Dito isto, dá-me liberdade para dizer, não tenho nada contra o senhor, agora vamos lá entender. Ele cumpriu uma missão razoavelmente bem, não é o que se diz, porque houve pessoas à espera de 3 horas de vacina, agora esperam 5 e 6 ao frio, e teve outros meios que o Coronel não tem, é completamente desleal, não é dele, da parte da Direção-Geral de Saúde, é completamente desleal os meios que o Coronel agora tem, o que ele teve, também a missão era outra, mas não é comparável uma coisa com a outra, ele desempenhou bem, é fundamental, como este senhor Coronel, que agora não lembro o nome, está a desenvolver com certeza. Agora, o que é certo, o vice-almirante é humano, é um homem, e sei, o professor Silvério Cunha não sabe, nem lhe disseram. Eu sei e disseram-me que o vice-almirante prometeram que ele ia para comandante-geral da Armada. E tem até um plano de reestruturação da Armada. Por exemplo, em porta-drones e coisas, coisa que eu não tinha ouvido falar, portanto é inovador, de facto. Ele tem um plano feito para isso. E o governo meteu os pés para a mão, fez uma atrapalhada, como é que antigamente era muito grave, hoje não tem problema nenhum. As atrapalhadas hoje em dia comem só pequeno almoço e há quem goste delas ao lanche até ao jantar.
E, portanto, armaram uma atrapalhada e o almirante não foi nomeado, mas depois o outro foi desnomeado e foi não sei o quê. O almirante está no direito dele. Bom, tinha uma promessa, era uma coisa que eu gostava, tem planos, se calhar a idade passa. Bom, não tenho idade para ser comandante da Armada, mas tenho idade para ser Presidente da República. E aqui, mais uma vez, o doutor António Costa joga com dupla. Fica contentíssimo com esta notícia. Porque se ele não tiver em nenhum cargo europeu e não puder ser ele o candidato à presidência da República, é um bom candidato a apresentar o vice-almirante. Joga bem, isto joga bem. Finalmente, e volto a dizer que sem que o vice-almirante tenha culpa nenhuma disso, e sem prejuízo de ser justo o reconhecimento que o povo português lhe tem feito, mostra todavia a bacuquice que este país é. Um bacoco. Quer dizer, vê um homem cumprir a sua missão, é certo que estão habituados a ver pessoas a cumprir mal a sua missão. À exceção de Passos Coelho, do governo e da Troika, que cumpriram bem a sua missão, na minha opinião, à exceção desse, de resto têm cumprido mal as missões que têm sido confiadas. E agora tivemos o vice-almirante, que acabou com alguns fura-filas, e pronto, pôs alguma ordem naquilo, e aquilo correu razoavelmente bem. Muito bem. Mas isso deve ser assim, deve correr bem. O problema é que, como estamos habituados a que corra mal, quando corre bem, fazemos tudo. É merecedor dos nossos elogios e do meu. Agora, é uma bacuquice. Quer dizer, de repente, eu não sei, qualquer dia temos aí uma congregação qualquer a propor ao Papa Francisco a beatificação do Sr. Almirante. Com toda a admiração e respeito tem que o Sr. Almirante, mas quer dizer, não sejamos bacocos. Que diabo? Quer dizer, o homem de competência cumprida é um herói que andou lá na luta com os submarinos. Eu só de entrar, só de ver naqueles submarinos manhosos em que ele andava, que ainda estive ao pé deles, aquilo até me arrepio todo só de pensar nisso. Nem para entrar lá dentro, para ir ver como é que aquilo é, eu queria ir. E eu sou curioso. Portanto, não está em causa o valor dele, até a competência e eventualmente ser Presidente da República. Nada disso está em causa. E o que ele fez e o que poderá vir a fazer e tudo mais. Agora, é uma bacuquice, quer dizer, até agora não há festa nem dança onde não vai abrir Constança, quer dizer, onde vai o vice-almirante. Também não pode ser assim. Quer dizer, o que têm que fazer é não fazer atrapalhadas. Se prometeram ao homem ir para comandante supremo da Armada, é nomeá-lo, fazer as coisas como devem ser feitas e deixam-se atrapalhadas. E o almirante reconheçam-no, sim senhor. Também não, pá. Quer dizer, também não tenho nada contra que lhe dêem doutoramentos honoris causa, e outras coisas mais, mas podem dar e rebuçados aquilo que quiserem. Não coma muitos porque fazem mal aos diabetes. Muito bem. É um problema que somos um país de bacocos, quer dizer, eu ando preocupado com este regime, sinceramente, ando. Muito bem. Ando. Temos de avançar para o próximo tema. Vamos avançar agora para as relações entre Rússia e Estados Unidos. Silvério Cunha, por onde é que quer começar? Há semanas que tropas russas se concentram na fronteira leste da Ucrânia e isso está aqui a criar alguma preocupação. Penso que é... Claro que está, porque Putin, assim, há uma coisa que ficou sempre, digamos, célebre na história das relações internacionais, que é a chamada diplomacia patológica. E por acaso, curiosamente, quem era célebre, a potência, a unidade política que era célebre por fazer diplomacia patológica na Europa da altura, era o Império Bizantino. O Império Bizantino, durante a Idade Média, fez muita diplomacia patológica, isto é, mandava diplomatas para intrigar nos países onde estavam como diplomatas, etc. Bom, mas acontece que Putin opera a desestabilização no sistema internacional como estratégia. Portanto, eu já disse aqui que Putin é muito inteligente, eu volto a aconselhar, tem passado nos canais por cabo as célebres entrevistas dele com Oliver Stone, devo dizer que já passou por 4 vezes, são 2 episódios de 1 hora cada um, e vale a pena porque Oliver Stone não perdoa nada e Putin, com um sorriso nos lábios, responde a tudo, mesmo aquilo que são autênticas provocações. Acontece que ele é inteligente e, portanto, pratica a desestabilização política do sistema como arma. E, por conseguinte, isso está a agir nesse sentido. Claro que o caso da Crimeia, é evidente que a Rússia tem um problema que é este, e é um problema que é legítimo. Qualquer grande potência, a Rússia, enfim, a Rússia tem muitas armas nucleares. Tem uma debilidade estrutural ainda no plano económico e no plano, digamos, do poderio militar para poder operacionalizar todo esse poder. Mas continua a ser a segunda potência mundial em armas nucleares, ainda está à frente da China. Agora, a grande questão que se coloca é esta.
O Ocidente tem interesse em que corram as relações bem com a Rússia, e a Rússia, curiosamente, também tem que ter interesse nisso. E o grande problema que se põe é que o Ocidente, no princípio, já disse aqui na semana passada, tratou mal a Rússia após a queda do Muro de Berlim. Quando Yeltsin quis entrar na NATO e tudo isso, os americanos não quiseram. Até se falou, os liberais russos queriam entrar na União Europeia, e acontece que também não se quis, porque toda a gente tem medo da Rússia, e eu já expliquei aqui, há muita literatura sobre isso. A Rússia mete medo à Europa desde o século XVII, desde que o Império Russo se constituiu com Pedro o Terrível. Acontece que o Comendador de São Petersburgo, não, aí, o Ivan o Terrível, isso foi anterior, mas o Imperador Pedro foi terrível, porque ele de facto era mesmo terrível também, mas foi quem criou, aliás, São Petersburgo, que é uma cidade saída de um pântano. Portanto, ele secou pântanos e criou uma cidade nova para ter um porto para sair no Mar Báltico. Acontece que, e andou a viajar incógnito, nos estaleiros da Holanda na altura, até incógnito, para saber como é que se construíam barcos de guerra novos e modernos. A epopeia do Imperador Pedro da Rússia é uma epopeia notável, porque ele pessoalmente empenhou-se em ir ver como é que se fazia, e para isso correu riscos até. Ora bem, mas a Rússia de facto é um país importante, é um país fundamental no sistema internacional, de uma forma ou de outra. E vai ser cada vez mais fundamental por uma razão, porque por muito que a China se arme e cresça, por muito que os Estados Unidos se armem e cresçam, a Rússia apareceu e vai voltar também a armar-se e a crescer, porque é uma potência, tem o maior país do mundo, tem 17 milhões de quilómetros quadrados, tem muitos recursos naturais, portanto é uma potência que tem muitas hipóteses. Agora, o que acontece neste caso é, naturalmente, que uma potência destas tem que ter Estado tampão. É o caso tipicamente da Ucrânia e é o caso da Bielorrússia, e já foi, e de certa forma, era o caso dos países dos Estados bálticos, a Lituânia, a Letónia e a Estónia. Evidentemente que aí cederam por uma razão, porque de facto há uma história por trás desses países, é que eles foram sempre independentes do Império Russo. E, portanto, como foram independentes do Império Russo, até foi, curiosamente, a Lituânia chegou a ser um ducado muito importante, outrora, enquanto potência. Agora, a questão que se coloca é esta, é que os Estados tampão existem para quê? Como Estados intermédios entre potências. Por exemplo, a Bélgica foi criada em 1830 para ser um tampão entre a França e a Inglaterra, por exemplo. Ora bom, acontece que, de facto, a Rússia não pode admitir, evidentemente, que a Crimeia entre na NATO, que anexou a Crimeia, não pode admitir que a Ucrânia entre na NATO, porque é até lá às portas. Não pode, já tem, aliás, a Lituânia, não é? E os Estados Bálticos, já tem uma parte da Polónia, portanto, vamos cá ver. Os Estados continuam a sentir-se ameaçados em termos muito primários, muito animais, muito realistas. E acontece que, enquanto não houver garantias a esse nível, claro que os Estados têm sempre uma agressividade latente. O que há a fazer, e acho que Biden devia fazer isso, e o Ocidente devia fazer, era tentar trazer a Rússia para o nosso lado, porque eu penso que a verdadeira potência emergente com ambições fortes a nível planetário é a China. E a China, a meu ver, é o grande adversário dos Estados Unidos no futuro, e é quem vai querer discutir as coisas no futuro, porque não só vai discuti-las a nível militar, como a nível, evidentemente, até inclusivamente a nível económico. E as coisas são ligadas, e claro que nós podemos dizer assim, não nos próximos 20 anos, sim, mas em história 20 anos são segundos, portanto eu estou falando do século XXI. Dizias que os Estados Unidos tinham um plano para manter os Estados Unidos hegemónicos durante todo o século XXI, portanto até 2100, mas acontece que a história também já mostrou que a história deu muitas voltas, e portanto 100 anos, apesar de tudo, dá para muita coisa. Portanto, Muito eu bem. acho que Para tem que concluir, haver… professor. Como? Para concluir, Para concluir, tem que haver uma capacidade de tentar integrar e entendermos com a Rússia de forma a que a Rússia, por um lado, digamos, esteja mais próxima de nós, e por outro lado, seja capaz de alinhar com uma certa cultura europeia e ocidental em que a Rússia, em parte, sempre também teve. Portanto, eu julgo que há elites na muito Rússia bem. que são adeptas, portanto, desse entendimento. E acho que Putin, se tiver algum interesse nisso e tiver algumas vantagens, ele entrará nisso, porque, sejamos claros e concluindo, a China também é um perigo para ele, a prazo. A China, é bom dizer, eles têm mais de 3.000 quilómetros quadrados ali na Mongólia de fronteira comum. Já tiveram guerras. E, portanto, Putin não pode escurar isso. Muito E, bem. portanto, não pode deixar de pensar nisso. E, portanto, eu julgo que é do interesse da Rússia, a prazo,
entender-se melhor com o Ocidente, porque o Ocidente deu provas de ser mais fiável do que, evidentemente, outras potências que por aí andam. José Faustino, um comentário sobre este assunto. Bom, eu não vou falar sobre a Crimeia, não vale a pena, mas já falámos muito, vamos ao que interessa. O problema aqui é o seguinte: a NATO foi constituída a seguir à Segunda Guerra Mundial, também não é preciso muita precisão para o caso, a ideia é esta, para defender o mundo ocidental contra a União Soviética. Entretanto, a União Soviética desapareceu, os países de leste desapareceram, caiu o muro de Berlim, aquilo junto à Alemanha unificou-se, todas essas coisas. E, portanto, mudou, deixou de haver a Guerra Fria, essas coisas todas, isso tudo foi assim. Inclusivamente falou-se aquilo que o professor Silvério Cunha disse, a própria a Rússia já quer entrar para a Europa e tudo isso, e por que não? Mas é uma coisa que é certa. Tudo isso aconteceu a leste e a NATO manteve-se. Não me perguntem se bem ou mal, eu estou tendente a dizer que sim, porque ainda bem que se manteve. Mas assiste aqui alguma razão a Putin, temos de dar o braço a torcer, porque isto também tem limites, quer dizer, tem que haver aqui um equilíbrio. Por exemplo, nos anos 60, Cuba nunca deixou de ser comunista, muito perto dos Estados Unidos, mas o presidente Kennedy não permitiu, e foi a crise que sabemos, não permitiu que os russos instalassem mísseis em Cuba, de curto alcance. Ora bem, Putin não pode permitir que a NATO, ou os americanos, instalem mísseis de curto alcance na Ucrânia. Estão ali perto, são coisas, a bem dizer, portáteis, digamos assim. Portanto, este é o ponto. O que é que aconteceu? Houve ali uma fricção com o Trump, que nunca se percebia bem, e não faziam caso de Putin, esta é a verdade. E o Putin, como qualquer rapaz, diz: estou aqui, atenção, eu estou aqui. E o que é que ele fez? Como é que chama a atenção para mim? Começou a concentrar tropas na fronteira. Eu hoje estou convencidíssimo que ele não quer invadir coisa nenhuma. Ele já atingiu os objetivos que queria. Já chamou a atenção. Já pôs o presidente americano a falar com ele. E mais, já obteve a primeira vitória, porque o presidente americano, contra a vontade, por exemplo, da Ucrânia, já aceitou estabelecer linhas de limite, que depreende-se, nomeadamente, na instalação de mísseis na Ucrânia, nem a entrada da Ucrânia para a NATO. Sinceramente, e numa visão do Ocidente, que é a minha, não escondo a ninguém, parece-me razoável. E sempre aqui defendi, um bocado na linha daquilo que o professor Silvério Cunha estava a dizer, para terminar, que é preferível fazer algumas cedências, até com argumentos favoráveis, credíveis, digamos assim, algum entendimento com o Putin, porque o perigo principal não é o Putin, é de facto a China. E, portanto, é preferível ter o Putin com a gente do que estamos todos separados. Portanto, há aqui que chegar a acordo, sem perder a face e não permitindo de forma nenhuma que a Ucrânia perca a sua independência. A Crimeia já lá... Já Muito bem. Só para dizer uma coisa. Temos de fechar o programa. Sérgio, Diga, rápido. É caso para dizer, nunca sem Putin, nem nunca com Putin. Exatamente. Ora, fechamos o programa desta semana. Agradeço a vossa participação mais uma vez à distância devido à pandemia da Covid-19. Marcamos encontro para 2 a 8 dias à mesma hora. Boa tarde, bom fim de semana.